Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, nesta segunda-feira, dia 7 de abril de 2025, vamos repercutir sobre a vitória do Flamengo que ocorreu ontem no estádio Barradão, lá em Salvador. O Flamengo venceu por 2-1 a equipe do Vitória. De certa forma, o Flamengo venceu, mas poderia ter sido melhor, não no sentido da apresentação. O Flamengo jogou muito bem, até por sinal, mas no que diz respeito às finalizações. O Flamengo finaliza muito mal, vem finalizando muito mal, e com isso demora a matar o jogo, demora a resolver a partida. Ontem o Flamengo teve várias oportunidades, poderia ter vencido com um placar mais elástico, e isso reflete na parte física dos atletas. Sim, exatamente. Pois se o Flamengo tem um jogo propositivo, ou seja, um time que força o adversário ao erro, Flamengo que marca em linha alta, Flamengo que tem alta intensidade na troca de passes, lançamentos longos, ou seja, o Flamengo varia muito seu sistema de jogo, de disputar a partida, ele tem que correr muito, tem que dar muitos sprints durante o jogo. E isso, de certa forma, faz com que os jogadores se desgastem muito mais. Então, se o Flamengo fizesse os gols a partir das chances que são criadas, o Flamengo correria menos dentro dos jogos, pois faria logo 1, 2, 3 gols e conseguiria administrar melhor essa intensidade durante os jogos. Como o Flamengo é uma equipe que vem finalizando muito mal, isso obriga o Flamengo a correr em alta intensidade durante um longo período da partida. Inclusive ontem o Flamengo finalizou muito mais que o adversário, como de costume, mas marcou 2 gols. O adversário que finalizou menos conseguiu marcar um gol no Flamengo. Isso já aconteceu contra o Internacional, isso quase aconteceu com o Deportivo Táchira no meio de semana na Libertadores e volta a acontecer ontem entre Flamengo e Vitória. Então aqui não é uma análise de que o time está mal, o time está devendo, não. A equipe produz, cria oportunidades. O problema é o arremate final, é matar o jogo, é fazer o gol para o jogo morrer o quanto antes possível. Pois, de certa forma, no segundo tempo, com o empate do Vitória, a equipe baiana acreditou que poderia até virar o jogo, teve chance para isso, e o Flamengo passou um sufoco e foi salvo graças ao gol do Bruno Henrique. Nós vamos ver aqui agora como as equipes entraram em campo. Eu dei ontem no pré-jogo de que o Vitória provavelmente jogaria numa linha de 5 na defesa. Não foi isso que aconteceu. O Thiago Carpini montou uma equipe num 4-1-4-1, um jogo procurando jogar mais de forma compacta no meio campo. Esse 4-1 virava muitas vezes um 4-5-1, ou seja, povoando o meio de campo. A ideia do Thiago Carpini foi querer ganhar o meio de campo, mas o Vitória é um time muito limitado tecnicamente, teve muita dificuldade em marcar o Flamengo. Entraram com Lucas Arcanjo, Claudinho, Lucas Alter, Zé Marcos, Jamerson, Railer, Eric, Baralhas, William Oliveira, Mateuzinho e Janderson. O Janderson, inclusive, um jogador até que chegou a incomodar um pouco mais ali no ataque, mas a equipe melhora mesmo na entrada do Wellington Rato no segundo tempo, que é inclusive quem faz o gol do Vitória empatando o jogo naquele momento. O Flamengo entrou com uma equipe que eu achei que fosse entrar com o Gonzalo Plata de início, não foi isso que aconteceu. O Flamengo veio com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz novamente, 5º jogo consecutivo jogando o De La Cruz. Arrascaeta no meio de campo aqui, fazendo o gol, abrindo o placar, um lindo gol de biquinho, né? Ele ganha a dividida, levanta, faz o drible, bate de biquinho no cantinho do Lucas Arcanjo. O Gerson fazendo aqui à direita, mas circulando para dar espaço para a passagem do Wesley, como é de costume. O Arrascaeta, inclusive, jogou até mais, caindo pela esquerda, pois o Cebolinha, numa tarde/noite muito infeliz, jogando muito mal, perdeu um gol claríssimo. E o Juninho na frente, que também teve chance de marcar um gol, finalizou muito mal e deu azar novamente esbarrando na trave. Mas mesmo assim o Juninho teve uma boa movimentação, jogou muito bem. Preocupante é a situação do Léo Ortiz e do Léo Pereira. Com o fim do jogo, os 2 atletas caíram extenuados no gramado, demonstrando bastante cansaço. Não sei se de repente para o jogo de quarta-feira
o Felipe Luiz não vai pensar numa mudança. De repente, se o Danilo estiver à disposição, escalar Danilo e João Vitor ou Cleiton, pode ser que o Felipe tenha que dar uma segurada nesses dois zagueiros que vem atuando muito bem. Aliás, o Flamengo não sabe o que é perder quando joga o Léo Ortiz. Nós temos aqui algumas estatísticas do jogo que vão corroborar com o que eu disse com relação aos erros de finalização do Flamengo. Olha só, o Flamengo teve 63% de posse de bola contra 37% do Vitória. Até aí nenhuma novidade, o Flamengo invariavelmente tem mais posse de bola nos jogos. 2 grandes chances, sendo que finalizou 14 vezes. Ou seja, o Flamengo finalizou 14 vezes e criou somente 2 grandes chances. O número de faltas foi até maior por parte do Flamengo, sinal que o time foi competitivo. Aqui nós temos os números das finalizações tirados aí do SofaScore, né? O Flamengo, como eu disse, finalizou 14 vezes contra 5 do Vitória. No gol, o Vitória acertou 3 de 5. Olha só, foi muito mais efetivo do que o Flamengo. O Flamengo acertou 7 de 14. Então, quer dizer, você pegar o percentual, o índice de acerto do Flamengo ele é muito menor do que o do Vitória. E o Vitória é um time extremamente limitado tecnicamente, como eu disse. Finalizações de dentro da área foram 11 do Flamengo. Ou seja, o Flamengo pisa na área, ele chega dentro da área, ele cria oportunidades de arrematar mais próximo do gol, mas não faz com eficiência. Aqui o número de passes, os passes certos, 597 do Flamengo contra 320 do Vitória. As entradas no terço final do campo, 75 do Flamengo contra 43 do Vitória. Passes no terço final, o Flamengo trocou 205, acertou 165, um índice alto de 80%. Ou seja, o Flamengo cria. Como eu disse, o Flamengo cria bastante de várias maneiras. Passe por baixo, de bolas longas aqui, ó, passes longos, acertou 51%. Só nos cruzamentos que realmente não tem um bom índice, mas o Flamengo não é um time que tem como característica os cruzamentos, pela qualidade técnica que os seus jogadores demonstram ter dentro de campo. Então, ou seja, é um Flamengo que poderia ser melhor, mas esbarra muito nas finalizações, como eu disse, para poder matar o jogo. Aqui eu trouxe o campinho dos 2 jogadores que marcaram os gols do Flamengo na noite de ontem. O Arrascaeta, como eu disse, ele caiu muito pela esquerda, talvez até para suprir a deficiência do jogo do Everton Cebolinha ontem, que não se apresentou muito bem, mas em contrapartida, o Arrascaeta foi o que teve a maior nota do SofaScore, como eu disse, marcando um belo gol, ele atuando mais aqui pela esquerda, mesmo tendo a liberdade de circular pelo campo. E o Bruno Henrique, aqui ele tem uma participação menor dentro do visual do campinho, né, das zonas de ocupação desse campo. Por quê? Porque o Bruno Henrique ficou no banco de reserva sendo preservado. Só entrou porque o Flamengo precisava ganhar o jogo. Senão, provavelmente não teria nem entrado na partida, por questão de controle de minutagem. E repare que ele aparece bastante pela esquerda e depois dentro da área. Por quê? Porque ontem ele atuou em 2 posições no período curto que esteve dentro de campo. Ele entrou pela esquerda no lugar do Cebolinha e depois, quando sai o Juninho, o Bruno Henrique é deslocado para a posição de centroavante, que é inclusive onde ele marca o gol da vitória rubro-negra após belo cruzamento de Luiz Araújo, que ele sim foi atuar pelo setor esquerdo, revezando ali com o Michael. Então, esse foi o jogo de ontem, o Flamengo vencendo, ganhando 3 pontos fora de casa, isso é importantíssimo, vencer é muito importante, mas fica aqui a questão relacionada às finalizações. Inclusive, vou preparar um material de um vídeo que provavelmente deve sair essa semana, falando exatamente, pegando o histórico do Flamengo, porque esse problema de finalização do Flamengo não é somente desse ano. Vem desde 2019, mesmo quando era comandado por Jorge Jesus. O Flamengo que tem no imaginário do torcedor rubro-negro, que era um Flamengo letal, que goleava todo mundo, não era muito bem assim não. O Flamengo finalizava muito, mas o aproveitamento não era condizente com o número de finalizações de chances criadas e continua sendo assim. Vou trazer esse material e trazer para vocês durante essa semana. Próximo jogo do Flamengo acontece na quarta-feira, dia 9 de abril, às 21h30, lá no Maracanã, Flamengo Central Córdoba, segunda rodada da Copa Libertadores 2025. O Flamengo venceu o primeiro jogo atuando fora de casa contra o Deportivo Táchira. Agora vai encarar essa equipe
muito frágil do Central Córdoba, que inclusive não é de Córdoba, é de Santiago del Estero. O nome só faz menção a Córdoba, mas o time não é de Córdoba. É engraçado isso, né? Mas o fato é que o Flamengo tem tudo para nesse jogo conseguir marcar os gols e que seja uma vitória elástica de preferência para fazer um saldo de gols e jogar contra a LDU lá em Quito, podendo até empatar o jogo. Então, quer dizer, o Flamengo pode dar um grande passo na sua classificação da Libertadores, vencendo o Central Córdoba, e depois, já no jogo contra a LDU, quem sabe aí o Flamengo até ganha na altitude, faz 9 pontos, fica muito bem encaminhada a sua classificação para a próxima fase. Então, Flamengo Central Córdoba promete ser um jogo fácil para o Flamengo. Futebol não é nada exato, mas tem tudo para o Flamengo conquistar aí mais 3 pontos nessa Copa Libertadores. Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é importante e divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal possa crescer ainda mais. Um forte abraço, se cuide, boa semana, saudações rubro-negras.